Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia. E olha só, vou trazer um tema muito importante na aula de hoje, acompanhe comigo. Aula de número 9, objeto de conhecimento, porcentagem e sua representação numérica. Detalhamento, aplicação de porcentagem para a resolução de situação-problema do cotidiano. Muito bem, meus queridos alunos, eu tenho certeza que você quer aprender um pouco mais de porcentagem, então eu te convido a vir comigo para esta aula. Muito bem, alunos, vamos aqui dar início à nossa aula, e essa vai ser uma aula muito legal, olha só. Nós vamos abordar direitos trabalhistas e vamos abordar o conteúdo de porcentagem. E aí você me pergunta, professor, o que tem a ver porcentagem com direito trabalhista, hein? Ao longo da aula você vai perceber que tem tudo a ver, viu? Mas olha só, para falarmos aqui de direito trabalhista, eu tenho aqui ao meu lado uma convidada, a advogada Paula Alves, que vai trazer aqui alguns esclarecimentos sobre isso, não é isso? É isso mesmo. Agradeço o convite, professor Antônio Paulo. É uma honra estar aqui com você e com seus alunos para falar desse tema tão importante. Bom, alunos, enquanto professor de matemática, eu vou dizer para você, olha, que os direitos trabalhistas são fundamentais para garantir a dignidade e o bem-estar dos trabalhadores, além de promover a justiça social e o desenvolvimento econômico de um país. Mas isso é pouco diante do que é em si os direitos trabalhistas, tá, meus queridos alunos? E para aprofundar sobre esse tema, eu vou fazer aqui uma pergunta para a nossa convidada: por que os direitos trabalhistas são tão importantes? Porque são esses direitos que garantem a dignidade da pessoa humana para o trabalhador, fazendo assim a proteção contra a exploração, quando determina um salário fixo, quando tem uma limitação da carga horária, além de promover uma igualdade, pois todos são iguais perante a lei, independentemente de raça, cor, gênero ou sexualidade. E tudo isso corrobora para o fortalecimento da nossa democracia. Muito bem. Mas, meus queridos alunos, quais são, você deve estar perguntando, mas professor, quais são os principais direitos trabalhistas? O que eles têm direito mesmo, né, diante desta lei? Advogada Paula, quais são os principais direitos trabalhistas que o meu aluno tem, que os pais dos meus alunos têm, que a sociedade brasileira tem? Quais são esses principais direitos, hein? Um ponto muito importante nesse momento é que é importante a gente entender quais são esse rol desses direitos, e estando entre eles o salário mínimo, que é o valor mínimo que você pode receber por um mês trabalhado, a jornada de trabalho, que é a quantidade de horas que você pode trabalhar ali diariamente, férias, 13º, o FGTS, que é um ponto muito importante, que é uma reserva financeira do trabalhador quando ele é demitido sem justa causa, fora as licenças, o seguro-desemprego e as horas extras. Olha só. Todo esse rol que você falou, tem alguns assim que nos chamam muita atenção, né? Sim. Primeiro, salário mínimo, ninguém deve ganhar menos, não é isso, do que R$ 1.518, que é hoje o atual salário mínimo no Brasil, né? É isso mesmo. Então, isso já é uma garantia algo que nos chama muita atenção. Não dá para ganhar menos do que isso, porque a lei já garante, né? Sim, protege o trabalhador. Sim, protege, eu gostei, protege os trabalhadores. Mas tem outros nesse rol também que muito nos chama atenção. Alunos, olha só, se trabalhar no Brasil, tem direito a férias, que legal, né? Sim, que é a remuneração do descanso do trabalhador durante um ano de trabalho. E quando a pessoa é demitida, tem direito ainda a férias proporcionais. Então, sempre nós temos direitos às férias. Muito bem. E tem também, olha, hora extra, se você trabalhar demais, não é assim? Como é que funciona a hora extra mesmo? Passou ali do limite estabelecido no seu contrato de trabalho, você tem direito à hora extra. E dependendo do dia da semana, é um valor. Por exemplo, no final de semana, a hora extra tem valor dobrado. Olha, gostei. Olha só, aluno, dobrado, matemática aí, ó. É o 100% do valor normal, o dobro. Olha só, tem tudo a ver aí com o que nós vamos abordar na nossa aula. Bom, agradeço até aqui os seus esclarecimentos, porque daqui a pouco a gente vai voltar para abordar outro tema importante, que é a demissão, que pode ser de duas maneiras, né? Com justa causa ou sem justa causa. Alunos, aguardem, daqui a pouco a gente vai voltar e trazer isso para vocês. Muito bem, meus queridos alunos, saindo do tribunal, né, voltamos aqui à nossa sala de aula, e eu tenho a dizer para você o seguinte: nós começamos a nossa aula aqui falando, né, de direitos
trabalhistas. Se perceberam, são vários os direitos trabalhistas que o trabalhador brasileiro tem, certo? E nós vamos abordar ainda mais sobre isso e você vai perceber ao longo dessa aula a relação desses direitos com o conteúdo de porcentagem, tá bom? Porque, olha só, tem outra coisa para te falar ainda quando se trata de direitos trabalhistas, um tópico muito, muito importante que é bom a gente saber. Acompanhe na tela que eu tenho para dizer para você. Ó. Veja aí. Ó, o trabalho no Brasil, ele se divide em pelo menos dois tipos de modalidade, dois tipos de trabalhos, que são eles ditos sendo trabalho formal e trabalho informal. Ah, vale ressaltar aqui ó, que nós começamos a nossa aula falando de direitos trabalhistas. Falando de direitos trabalhistas, é importante a gente ressaltar que esses direitos eles vão ser contemplados pelo trabalho formal, tá bom? O trabalho informal, infelizmente, ele não é um trabalho, esse trabalho não é contemplado pelos direitos trabalhistas, tá bom? Bom, mas continuando aqui a nossa ideia entre trabalho formal e informal, qual é a característica do trabalho formal? Vejam só, temos aqui ó, três características, pelo menos três características principais, tem muitas outras, mas olha só, o trabalho formal, meus queridos alunos, ele tem como característica um registro oficial. É o que nós chamamos de contrato de trabalho, contrato formal, entre o empregador e o empregado. Tá bom? Tem que ter um registro. E esse registro ele é feito na carteira de trabalho, tá bom? Que é o que nós chamamos aí tem um documento onde é registrado ali na carteira de trabalho, tá bom? Mas olha só, tem outros direitos. Então nós chamamos aqui de direitos. O trabalho formal ele tem direitos e benefícios. Mas quais são eles, né? Quais são esses direitos e benefícios do trabalho formal? Acompanhe aqui comigo. Vejam aí. Bom, olha só. Quando eu falo de direitos e benefícios, o trabalho formal, ele inclui salário fixo, inclui subsídio de férias, inclui 13º, inclui também uma segurança social. Porque o fato de você ter registro oficial, ele te dá uma segurança social, tá bom? E além disso, o trabalho formal, ele tem uma regulamentação. E quem que regulamenta isso? Quem regulamenta é o Estado. O Estado regula a fiscalização e as condições de trabalho. Tudo bem? Então, falamos aqui um pouco de trabalho formal, mas vamos falar também de um outro tipo de trabalho também, que é o trabalho informal. Certo? E qual é a característica do trabalho informal? Bom, temos três, né? São elas: falta de registro formal. Essa é a principal característica do trabalho informal, meus queridos alunos, que é justamente a ausência da carteira de trabalho assinada. E isso, infelizmente, ó, no trabalho informal, essa situação da falta de registro, ela impede o acesso a diversos direitos trabalhistas, inclusive aqueles que nós citamos no início da nossa aula aqui. Tá legal? Outra característica do trabalho informal é que a não contribuição para a Previdência Social. Bom, nesse contexto do trabalho informal, o trabalhador informal não contribui para o INSS, o que limita o acesso a benefícios como aposentadoria, auxílio-doença ou até mesmo a pensão por morte. Tem outros também, tá bom? Mas em síntese, característica do trabalho informal: falta de registro formal. Outra característica: não contribui para a Previdência Social. E também tem a falta dos benefícios sociais. Certo? Então, se é para escolher entre trabalho formal e informal, uma boa dica que eu tenho que dar enquanto professor: escolha o trabalho formal. Tudo bem? Uma outra característica, pessoal, aí do trabalho informal é que não há acesso a benefícios como subsídio-doença. Então, se você ficar doente, você trabalha no trabalho informal, você não terá esses benefícios. Tá legal? Bom, na tela, principais direitos e benefícios garantidos por lei. Isso para o trabalho formal. Olha só: férias, 13º salário, fundo de garantia do tempo de serviço, jornada de trabalho, descanso semanal remunerado e entre outros, certo? Bom, trazendo aí para o contexto, direitos trabalhistas que envolvem porcentagem. Olha só, pessoal, vale transporte pode ser utilizado, cobrado até 6% do trabalhador, certo? Vale alimentação, até 20%. INSS, até, 9% do valor do salário. Agora percebam aqui, que agora nós temos aqui um contexto onde a porcentagem se faz presente, na vida da gente,
no nosso trabalho, quando nós trabalhamos. Olha a porcentagem. 6% a gente paga de vale transporte, 20% pode pagar de vale alimentação, 3% de INSS, certo? Continuando aqui, ó, olha o que nós temos. Um estudante da EJA, da 7ª etapa, foi admitido em uma empresa, hipotética essa empresa, tá bom? Onde o valor do salário bruto é de R$ 1.800. A empresa comunicou que os estudantes seriam, melhor, que os descontos seriam vale transporte 6%, vale alimentação 10% e INSS 9%. Vamos ajudar a descobrir o salário líquido? O salário líquido é o que sobrou, tá, pessoal? É o salário bruto, feito os descontos. Ó, é o salário bruto de 1.800 tirados os descontos, tá legal? Então a gente precisa saber quanto é 6% de 1.800 para poder saber o valor do vale transporte, certo? Olha só, 6% de quanto? De 1.800. Bom, sei que você já sabe, tem várias maneiras de calcular, você sabe várias maneiras já de calcular a porcentagem de um número. Olha só, vou mostrar uma situação bem legal para você aqui, ó. 6% quer dizer 6 sobre 100. A preposição de, pessoal, substitui pela multiplicação, ó, e repete o 1.800. Olha o que nós temos. 6 sobre 100 vezes 1.800. Agora, ó, olha como fica fácil. Simplifica o zero de cima com esse zero com esse. Sobrou 6 vezes 18. 6 vezes 18, pessoal, equivale a 108. Quer dizer que o vale transporte é de R$ 108. Tudo bem? Mas quanto é o percentual do vale alimentação? Bora ver aqui, ó. Vale alimentação é 10%. Aí eu vou te falar outra maneira de calcular esse 10%. Lembra? 10% equivale à 10ª parte do todo. Tudo bem? 10ª parte. Então você pega o todo, divide por 10 e você já sabe o valor do 10%. Certo? Então vem comigo aqui na tela. Vamos lá. O vale alimentação é 10%. Mas quanto era o salário bruto? O salário bruto era 1.800. Você vai separar bem aqui, ó, para não misturar os cálculos, tá bom? O salário bruto era R$ 1.800. Vamos colocar 1.800? Vamos dividir em 10 partes. Por que dividir em 10? Porque 10% equivale à 10ª parte, tá bom? Olha como fica fácil. Simplifique o zero de cima com o de baixo. Sobrou quanto? 180. Meus queridos alunos, esses R$ 180 aqui, ó, já é exatamente os 10%. Sem pensar muito. Então, 10% de 1.800 é igual a 180 reais. Aí tinha ainda a questão do INSS. O INSS, ele equivale a 9%, né? Ó, temos aqui na cartela. O professor vai voltar aqui. O INSS é 9%. Então, continuando, 9%. Agora eu quero que tu pense assim, ó. Você concorda que 9% é igual a 10% menos 1%? Sim, 10 menos 1 é 9. Mas 10% a gente já sabe quanto é que é. 180. Menos, mas quanto é 1%? 1%, alunos, era a gente pegar o 1.800 e dividir por 100. E fazendo a divisão, só vai colocar bem aqui do lado, aqui, bem aqui, ó. Os 1.800 dividir por 100, nós vamos saber quanto é que é 100%. Presta atenção. Simplifica esse zero com esse com esse, sobrou 18 por 1. Isso aqui é igual a 18, que equivale a 1%. Então, 180 menos 18 é igual a R$ 162. Tudo bem? Bom, fizemos os cálculos aí de maneira, sem usar muita fórmula, usando a definição, né, de porcentagem, tá legal? A ideia de que 10% equivale a 10ª parte, a gente pega o todo e divide por 10. 9% a gente pode pegar o 10% menos 1%, e para saber 1%, basta pegar o todo, que no nosso caso era 1.800, e dividir por 100, e a gente tem o valor de 1%. E usando essas estratégias, a gente consegue resolver uma situação, um problema como essa. Certo? Professor, mas e se eu fizer de uma outra maneira? Se você tem domínio também para fazer de outra maneira, você sinta-se à vontade para fazer. Tudo bem? Bom, mas vamos continuar, porque nós estamos falando de porcentagem, mas nós estamos falando também do mundo do trabalho, e nós estamos falando também dos direitos trabalhistas e sua relação com a porcentagem. Certo? Então agora vamos continuar, porque eu vou chamar novamente a Paula para aqui com a gente, para falar para a gente sobre 2 tipos de demissões que existem. Vamos começar falando então? Vamos lá então, pela demissão sem justa causa, acho que é isso. Muito bem, alunos. Nós estamos tratando a nossa aula sobre os direitos trabalhistas
e um pouco de matemática e porcentagem, certo? Mas, alunos, nesse universo dos direitos trabalhistas, tem dois temas que é muito importante também e nós queremos aqui esclarecer para os nossos alunos, que são o que é uma demissão por justa causa e o que é uma demissão sem justa causa. Claro, vamos abordar aqui o que é uma demissão por justa causa. A demissão por justa causa ocorre quando o empregado comete uma falta grave, que justifica a rescisão imediata do contrato de trabalho, sem direito a aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais, FGTS e multa de 40% sobre o FGTS, ou seja, não tem direito a nada. Então, acho que é importante o nosso trabalhador observar, né, certas regras, algo que possa ocasionar uma demissão por justa causa, porque se você, trabalhador, for demitido por justa causa, não vai ter direito a nada dos benefícios aí, que foram até aqui citados, não é isso? Isso mesmo. O que seria um exemplo, nós poderíamos dizer assim, do que pode ocasionar uma demissão por justa causa, de uma maneira assim bem aberta para os nossos alunos? É muito importante o trabalhador se atentar ao regimento interno da empresa, pois o descumprimento desse regimento, o descumprimento dessas regras, pode gerar uma imediata demissão com justa causa. Então, é importante nossos alunos estarem atentos, né? Com certeza. Melhor, é importante os trabalhadores ficarem atentos para não seria vitimado, ser acometido por uma decisão dessa, né, uma rescisão por justa causa. Bom, alunos, mas tem outro tipo de demissão também, tá legal? E vamos falar daqui a pouco para você que é a demissão sem justa causa. Muito bem, alunos, abordamos aí, né, o tipo de demissão, no caso a demissão com justa causa, tá bom? E agora nós vamos abordar um outro tipo de demissão, um outro modelo de demissão, que é o que nós chamamos de demissão sem justa causa. Presta atenção, que é bem interessante. Bom, alunos, nesse universo aí de direitos trabalhistas, tem um tema que é muito importante ser abordado, tá legal? Que é o caso das demissões. Nós vimos a demissão por justa causa, você já viu o que é, mas tem outro modelo de demissão também, que está lá na lei, que é a demissão sem justa causa. E aí você deve perguntar, professor, mas o que é uma demissão sem justa causa? E aí a pergunta que você deve estar me fazendo, eu vou repassar aqui para a Paula, certo? O que é uma demissão sem justa causa? Diga para os nossos alunos aí para eles entenderem. Professor, a demissão sem justa causa ocorre quando o empregador decide encerrar o contrato de trabalho sem que haja uma falta grave por parte do empregado. Nesse caso, o empregador, o patrão, é obrigado a pagar todas as verbas rescisórias ao trabalhador. Muito bem, gostei. Aí você deve perguntar aí, né? Mas professor, quais são essas verbas que o patrão deve pagar ao trabalhador? Então, Paula, quais são essas verbas que o trabalhador tem direito, desde que ele seja demitido, né, sem justa causa? O que ele tem direito? O trabalhador ele tem direito ao aviso prévio, ao saldo do salário pelos dias já trabalhados, férias vencidas e proporcionais, 13º ao salário proporcional, multa do FGTS, que é o pagamento de uma multa de 40% sobre o saldo do fundo de garantia do tempo de serviço já acumulado. Além do saque do FGTS, o seguro-desemprego e uma indenização adicional, dependendo do caso, como foi a demissão do trabalhador. Então vamos perceber, né? São muitos os direitos que o trabalhador tem, são muitas as obrigações que o patrão tem, né, quando ele demite o trabalhador sem justa causa. Né? Principalmente, me chama muita atenção o caso do seguro-desemprego, né, que é muito importante, né, principalmente para o trabalhador, a questão do seguro-desemprego, ele é demitido, porque tem um período que ele fica recebendo um salário, não é isso? É isso mesmo. E hoje esse tempo ele é calculado em cima do tempo que o trabalhador ficou naquela empresa. Tem um valor, tem um limite mínimo. Isso é muito importante para o trabalhador, porque é esse seguro-desemprego que vai dar fortalecer as suas finanças para ele conseguir um emprego novamente. Por isso a importância dos direitos trabalhistas. Então, acho que nós podemos aqui chegar numa conclusão que os direitos trabalhistas ele assegura o trabalhador até mesmo na hora da demissão. Né? Porque ele garante todos esses direitos e mais o seguro-desemprego, que é o tempo necessário para ele voltar ao mercado de trabalho. Então, é muito interessante mesmo o direito trabalhista e o direito trabalhista para o trabalhador. As leis, o quanto essa lei garante
benefícios ao trabalhador e também garante ao patrão. Não podemos dizer que não garante ao patrão. Claro que garante. Né? É benéfico para os dois lados. Mas a lei está aí para garantir, como eu disse, o direito a todos, tanto o patrão quanto o trabalhador. Muito bem. Agradeço aqui a sua participação, os seus esclarecimentos que você trouxe aqui para os nossos alunos. E é isso, meus queridos alunos. Foi isso que nós tínhamos para trazer para você. Grata. Foi uma honra estar aqui com vocês. Muito bem, meus queridos alunos. Com esses vídeos, esses momentos que nós preparamos para vocês, nós queríamos chamá-los a atenção, né, que há uma relação entre o conteúdo de porcentagem, né, e os direitos trabalhistas. Também eu queria chamar a atenção de vocês com relação a quais são os direitos trabalhistas que vocês têm, né, enquanto cidadão brasileiro. Né? Então vocês viram aí um rol, como nós apresentamos, de vários direitos trabalhistas que vocês têm e vocês têm direito de usufruir. Né? E aí, muito chamou a atenção também, quando nós falamos que existem dois tipos de demissão. E um outro detalhe, os direitos trabalhistas, eles só contemplam quem está dentro do trabalho formal, tá bom? Quem está no trabalho informal, que está na informalidade, infelizmente, grande parte desses direitos trabalhistas não contempla quem está na informalidade, tá bom? Mas um ponto muito interessante nós abordamos, eu quero chamar a atenção, a questão de dois tipos de demissão. Vocês viram? Tem demissão por justa causa e tem a demissão sem justa causa, tá bom? Por justa causa, a pessoa precisa cometer algo grave, né, para que possa ser demitida. Nesses casos, vocês não terão direitos aos direitos trabalhistas. Né? Como a advogada Paula falou, vocês não terão direito a nada, vai sair somente aqueles dias, somente o salário do mês, aquele dinheirinho do dia trabalhado, tá bom? E tem o caso na demissão sem justa causa, que vocês têm inúmeros direitos, inclusive o que nós chamamos de FGTS, que é o que nós chamamos de multa sobre o FGTS, porque o FGTS também é um direito assegurado, né, de acordo com as leis trabalhistas. Né? Todo trabalhador ele faz uma reserva, que é o que nós chamamos de reserva do FGTS, só que quando sai, olha que maravilha, né? Como a lei nos agracia. Quando a pessoa sai da empresa, o patrão deve pagar para ele, se ele tiver uma demissão sem justa causa, é claro, o patrão deve pagar para ele 40% do valor que ele tem já depositado lá numa conta lá no Brasil, essa conta é na Caixa Econômica, tá bom? Então, diante disso, se for demitido, tem direito a receber uma multa, ou melhor, o dinheiro referente a uma multa de 40% sobre o seu valor já arrecadado de FGTS. Olha a porcentagem envolvida. Outra situação da porcentagem que vocês viram, né? Que vocês viram aqui, a questão do Vale Transporte, que equivale a 6%. Né? Outra situação que vocês viram de porcentagem incluída os direitos trabalhistas, o Vale Transporte, o auxílio alimentação, que também é um percentual em cima de um determinado valor, no caso, o salário do trabalhador. Então, a porcentagem está muito presente nesses cálculos aí. Como vocês viram, o Vale Transporte, Vale Alimentação e INSS. No caso, o Vale Transporte de 6%, o Vale Alimentação ele varia entre 10% e 20%, e o INSS ele já é fixo, é 9% do seu valor que você arrecada. Tudo bem? Mas bora tratar uma coisa bem legal? A multa de 40% que você recebe quando você é demitido sem justa causa. Olha a questão que o professor trouxe aqui para vocês, acompanha. Então, tenho aqui um exemplo prático envolvendo o cálculo do FGTS, ou melhor, envolvendo o cálculo da multa do FGTS. Tá legal? E olha o exemplo que o professor trouxe aqui para vocês, acompanha na tela. Vejam só. Um trabalhador que possui um FGTS no valor de R$15 mil, olha o valor que o trabalhador já tem. Ele já tem R$15 mil. E ele foi demitido, mas olha aqui, ó, sem justa causa. Tá bom? É quando ele é agraciado com todos os benefícios da lei trabalhista, né? E no nosso caso ele vai ter direito a 40% do valor que ele já tinha lá guardado do FGTS. Qual é o valor da multa do FGTS nessas condições? Bom, temos várias maneiras de fazer esse cálculo, vou mostrar uma para vocês aqui primeiro. Uma bem legal que vocês já estão familiarizados com essa. É aquela ideia de que 10% equivale à 10ª parte do todo. Tá legal? 10%? 10% equivale à 10ª parte do todo.
Dito isto, o que a gente vai fazer? Vamos pegar os 15 mil e vamos dividir por 10 e saber quanto é 10%. Tá legal assim? Vem comigo aqui. Então, pensando assim, bora pegar aqui 15 mil e vamos fazer assim, ó, dividir por 10. Certo? Posso simplificar esse zero com isso. Certo? Ficou então 1.500 dividido por 1 é 1.500. Por que o professor falou isso para você? No caso, é dinheiro, então R$1.500. Porque é o seguinte, alunos, olha, a multa é de 40%. Se nós podemos dizer que 40%, olha aqui a mágica, é igual a 10% mais 10% mais 10% mais 10%. Tudo bem? Aí, alunos, já sabemos que 10% equivale a 1.500. É só a gente fazer 1.500 mais 1.500, que é 3.000, mais 1.500, que é 4.500, mais 1.500, que é igual a R$6.000. Essa seria uma ideia. Ou simplesmente pegar 1.500 e multiplicar por 4. Tá bom? Então, essa multa também pode ser dita, calculada dessa forma, usando a definição de 10% e distribuir os 40 em 4 parcelas de 10. Tá legal? Tem outra maneira de fazer, o professor vai mostrar aqui, porque a gente tem também ela resolvida aqui de uma outra maneira. Multa 40%. 15 mil. O valor? É R$6.000. Você já sabe, você já fez a conta, né? E valor total a receber? 15 mil. Ó, valor total. Lembrando, você já tinha 15 mil e ganhou, né? Foi agraciado com mais 6.000, que é o valor da multa. Então, você vai ter 15 mil, que é o saldo do FGTS, mais 6.000, que é o valor da multa. Fazendo essa soma de 15 mil mais 6.000, é igual a R$21.000. Certo? Tinha outra maneira, professor, de fazer também essa questão, além de fazer usando a ideia de décimo? Teria também, ó. Vou mostrar para você aqui, ó. Nós queremos saber 40% de 15 mil. Certo? Traduzindo, 40%, a gente escreve 40 sobre 100. O de, presta atenção em matemática, a preposição de substitua pela multiplicação. Vezes 15 mil. Olha a mágica aqui, ó. Bora simplificar os zeros, ó. Simplificando os zeros. Simplifica esse zero com esse com esse. Certo? O que sobrou? 40 vezes 150. 40 vezes 150, meus queridos alunos, também nós vamos obter como resposta, vamos lá, ganhar espaço aqui, né? 40 vezes 150, nós também vamos obter como resposta 6.000. No nosso caso aqui, R$6.000. E aí, novamente, sabendo o valor da porcentagem, era só a gente somar, né, como a gente já fez, 15 mil mais... que é o saldo que você já tinha, mais a multa, que novamente nós vamos ter que esse trabalhador irá receber um total de R$21.000 de FGTS. Beleza, pessoal? Tudo bem? Espero que vocês tenham aí compreendido essa relação entre porcentagem, né, os direitos trabalhistas que vocês têm, e claro, tem que saber fazer cálculo de porcentagem para poder saber aí qual é o valor, né, em percentual de acordo com cada situação, problema. Era isso que o professor Paulo tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, né, tenham compreendido o conteúdo e aguardarei vocês, claro, em um próximo encontro.